Esse vídeo é a parte 2 do meu guia básico de RPG. Então, se você não viu a parte introdutória, ela tá aí na descrição do vídeo pra você ver. Já aproveita e corre lá, porque ela é bem curtinha, então você não vai ter muito problema em assistir ela. E também porque muito do que eu vou falar aqui nessa segunda parte vai ser retomado do que eu falei na primeira. Mas se você já assistiu, ou só quer ver a segunda parte direto mesmo, pode ficar aqui. E eu espero que você goste, porque eu fiz com muito carinho. É nóis! Vamos lá. Como eu disse, o jogador ele é a segunda função principal do jogo de RPG. Os jogadores são aqueles que vão controlar, e interpretar os protagonistas da história. Usando de referência o Ordem Paranormal, tecnicamente, a Kemi, o Dalmo, o Aguiar, a Jai e o Labirinto são os protagonistas, logo eles são controlados pelos jogadores da mesa, que no caso é Hexatome. Os jogadores eles usam duas ferramentas, sendo que uma delas, principais, sendo que uma delas eles vão compartilhar com o narrador. Eu tô falando de dados e fichas. Os dados, no caso, são, como eu disse, quando eu fui falar sobre a mecânica de teste do RPG, eles são as ferramentas que você vai decidir o resultado das ações que têm consequências imprevisíveis. Você deve lembrar que eu mencionei um dado D20, ou dado de 20 lados. Ué, existe? Sim, existe, porque no RPG, normalmente a maioria dos jogos usam os 7 dados principais do conjunto que a gente chama de padrão para RPG. Você vai ouvir a abreviação de cada um deles da seguinte maneira: o D significa dado e o número, que é o número de lados. Então você tem o D4, D6, D8, D10, D12 e D20. E também o D100. Cada um desses dados, eles são bem intuitivos. O D4 de 4 lados, só pode rolar o número de 1 a 4. D6 de 1 a 6, D20 de 1 a 20 e assim vai. Tá, mas e o D100? Parece que não tem 100 lados nesse dadinho. O D100 funciona da seguinte maneira: a gente tem ele vai de 0 a 90. Calma lá que eu vou explicar porque começa no 0. Se em algum jogo você quiser rolar um D100, ou seja, de um resultado que vai de 0 a 100, a gente faz o seguinte: a gente pega o D100, que é o que vai de 0 a 90, e o D10, que é de 0 a 9. O D100, ele vai representar a casa da dezena, enquanto que o D10 vai representar a casa da unidade. Se você tirar 70 no D100 e 3 no D10, é 73, 90 e 0, 90, e 0 e 0 é 100. O que acontece é que o 0, só o 0 no D10, ele funciona como se fosse o resultado máximo. Então, se você vai rolar um D10 sozinho e você tira, por exemplo, um 0, que tá isso ali, aquilo não é um 0, aquilo na verdade é um 10. Isso acontece porque é uma convenção, porque é um pouco difícil você encaixar um 10, um número 10 naquele lugarzinho que a gente representa o dado, os cada lado do D10. Ah, mas por que a gente faz essa gambiarra? Porque é meio inviável você fazer um dado, principalmente para fabricar e para usar, um dado que tem literalmente 100 lados. Então, a gente vai estar aparecendo uma imagem meio ilustrativa aí, mas se fosse ter um dado de 100 lados, ele ia aparecer mais uma esfera do que um dado, iria rolar e demorar muito para parar. A maioria das pessoas é mais acostumada com o D6, porque o D6 é aquele famoso dado clássico, que é um cubo, que a gente usa para vários jogos de mesa mais convencionais. E você anda da seguinte maneira: você vai rolar o dado, o resultado que cair, estiver aparecendo aí em cima, é o resultado que deu quando você fez esse teste. Sendo que os dados podem não representar o sucesso de um teste, podem representar outras coisas, tipo dano ou o que for que você tem que decidir. Mas isso eu vou entrar em detalhes mais pra frente. Agora sobre as fichas. As fichas é o seguinte: as fichas são um documento, normalmente uma folha de papel ou um PDF, que você vai compilar todas as características e capacidades daquele personagem, baseado no sistema que você vai jogar com aquele personagem. Eu vou falar sistema mais pra frente, fica com calma. A ficha vai determinar para aquele personagem quais são as qualidades dele, se ele é muito forte, se ele resiste muito a dano, por exemplo, quais poderes ele tem, no que ele é bom e no que ele é ruim. Você pode ver algumas imagens, pode se sentir um pouco estonteado, um pouco confuso, meio sobrecarregado com um monte de informação, mas não se preocupa que é o mais simples possível e funciona muito, muito bem. Então não precisa se preocupar tanto com isso. Sobre a parte mais que a gente chama de lúdico do personagem, ele vai ter coisas que qualquer personagem em uma narrativa de ficção tem. Ele vai ter uma história, uma origem, uma aparência e as suas capacidades, como eu descrevi na parte da ficha. Agora eu tô repetindo a parte das capacidades, porque as capacidades não necessariamente todas vão envolver o que está escrito na ficha. A ficha serve mais para uma perspectiva geral, uma noção geral das capacidades do personagem,
tanto que ela tem mais a ver com o sistema, né, no caso as regras do jogo, do que com como o personagem vai agir e o que ele é limitado a agir. No caso, os jogadores controlam o personagem, por isso ditam as decisões dele e o que ele vai fazer. E isso, obviamente, foge do que uma ficha, né, uma folha de papel, consegue abranger, né, porque se você fosse colocar tudo que o personagem pode fazer e decisão que ele vai tomar em um negócio de papel, isso ia dar muito mais que 1.200 páginas e vai saber onde quer terminar. Talvez tenha ficado meio confuso, mas não se preocupe, tudo vai se esclarecendo conforme eu for falando aqui. Muito bem, já que a gente falou de ficha e tudo mais, vamos falar sobre os sistemas de RPG. Para que a história seja coerente, o jogo precisa de regras, porque senão eu não jogo, né? Meio que os jogos têm regras de qualquer forma. Para isso nós usamos sistemas de RPG, que são, na verdade, livros de RPG, né? A gente classifica como livros-jogo, que, né, no caso são livros que são jogos. Cada livro vai apresentar muitas coisas, tá? A gente vai ter livros que vão apresentar, principal, regras, e essas regras vão dar o norte do que é possível com aquele jogo, ou seja, com aquele sistema. Cada jogo diferente de RPG vai ter propostas diferentes. O que eu quero dizer com isso? Vão ter jogos que vão propor estilos de histórias e aventuras de RPG, por exemplo, de fantasia medieval, como o D&D. Tem outros livros que vão apresentar fantasia sombria, como Ordem Paranormal e Lobisomem Apocalipse. Outros vão propor jogos de sobrevivência, como Assimilação, e assim vai indo até o infinito, porque existem muitos jogos de RPG no mundo e muitos jogos que estão sendo produzidos, vão lançar e que sempre estão saindo. Mas o geral de cada sistema você vai ter criação de personagem, você vai ter como funciona a dinâmica de jogo, dos testes e tudo mais, você vai ter coisas de equipamento, por exemplo, poderes especiais e assim vai indo. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é um pouco longo, mas pesquisando e vendo sobre, você vai entender como que cada jogo se diferencia. Mas todos os jogos costumam seguir a mesma dinâmica de você ter que rolar teste, comparar resultado. Os personagens têm equipamentos, eles têm poderes, têm coisas diferentes, e cada sistema apresenta, baseado na sua proposta, coisas diferentes nesse sentido. Outras coisas que livros de jogos de RPG propõem são o que a gente chama de cenário. Os cenários, de forma simples falando, eles são na verdade um outro nome pro mundo da história, o mundo do jogo. É aonde a história vai se passar, pode ser um mundo grande, pode ser um lugar mais fechado, pode ser várias coisas diferentes. Por exemplo, o mundo do LoL de Arcane é um cenário, a Terra-média de Senhor dos Anéis é um cenário, o mundo onde se passa Frieren é um cenário, Hollow Nest de Hollow Knight é um cenário, e até São Paulo é um cenário. Bem difícil esse cenário, por sinal. Enfim. O cenário é o mundo, o local, a ambientação onde se passa o jogo. Alguns sistemas vão propor cenários pré-definidos, enquanto outros não vão propor. D&D, por exemplo, é um livro que não propõe um cenário, mas ele serve como um coringa para a maioria das histórias de fantasia medieval que você for narrar. Enquanto jogos como Symbaroum 1, que é um sistema de RPG de fantasia sombria, ele propõe um cenário bem definido, no caso eu tô falando de as primeiras 80 páginas do livro, são só falando sobre o cenário onde se passa o jogo, o cenário que é proposto. Isso não significa que você é obrigado a seguir um cenário específico em qualquer tipo de jogo. A questão é que alguns jogos vão propor cenários e pode ser que as regras do jogo conversem muito mais com o cenário proposto do que com algo mais geral. Eu vou falar mais de como você pode modular sistemas de RPG, né, para diferentes cenários mais pra frente, mas fique tranquilo que não é nada super difícil de fazer. Mas finalizando e voltando para a parte dos personagens e do jogador, personagens são criações pessoais dos jogadores, na maioria das vezes, e por causa disso eles são pessoais e são muito maleáveis, e você é quem decide muito mais como você vai por exemplo, lidar com aquele personagem, como você vai dirigir ele, basicamente. O que eu quero dizer é que não existe regra, não existe padrão como você deva lidar com seu personagem de forma muito rígida. Personagens dos jogadores são coisas mutáveis, são dinâmicos e são o meio que você tem de emergir no mundo do jogo. Entenda o seu personagem como realmente, que nem aparece no Ordem Paranormal e outras séries de RPG streamadas ou tudo mais, que coisas, criações suas, você quem escreve a história, você quem decide os poderes, as habilidades e tudo mais, tudo isso obviamente na proposta do jogo e no sistema que você vai jogar. E para conseguir jogar um jogo de RPG, precisa saber todas as regras do sistema de cabo a rabo? Não necessariamente, isso é uma prática que realmente ajuda o jogo de várias formas, mas não é necessário que o jogador comece precisamente um sistema que ele não conhece, sabendo todas as regras do jogo inteiro.
Também é bom avisar sobre o seguinte: a maioria dos sistemas de RPG mais famosos que tem por aí, um bom exemplo é D&D e Ordem Paranormal, eles propõem com as regras do jogo, com o cenário e tudo, jogos mais voltados para histórias de aventura e luta. Eu tô falando que muitos desses sistemas você vai meio que controlar heróis, que óbvio que vai depender, mas esses personagens vão ter poderes, eles vão ter poderes ofensivos, vão lançar magias, fazer explosões, summonar talvez até monstros. Mas o que acontece é que na maioria desses jogos eles vão ter que enfrentar outra criatura, outra ameaça com poderes que você normalmente uma espada, ele pode usar uma espada, usar uma magia, tentar destruir o inimigo, matar ou até eliminar ele, dependendo do que você for entender. São jogos mais voltados pra realmente aquela parte de uma aventura, matar um dragão, matar um lich, um necromante, assim vai. Óbvio que dá pra jogar esses jogos também em histórias diferentes. Pode fazer uma história que não é sobre luta, é uma história mais sobre investigação, conversa, esse tipo de coisa. Mas eu estou avisando que a maioria dos jogos, eles têm regras que conversam mais com esse tipo de história. Ordem Paranormal é um bom exemplo. Principalmente no chegou a série, os personagens têm ritual, eles têm poder, sanguinolência, dão porrada e tudo mais. Mas fique tranquilo, se você não gosta tanto desse tipo de história, existem jogos que não são sobre você ter que lutar ou enfrentar um monstro de uma forma mais padronizada nesse sentido. Eles existem menos abundância? Existem, mas existem, né? Falei, existem 3 vezes. Então fique tranquilo que nesse quesito tudo é possível na RPG, não se preocupe com isso. Outra coisa que é bom pontuar é que jogar RPG, interpretar o personagem, né? Porque normalmente quando você vai jogar um jogo de RPG, é o próprio jogador que dá a voz para aquele personagem que ele tá controlando. E você deve ver por aí em muitas séries, como Hexatomb, que os jogadores fazem voz, eles falam realmente como se fosse personagem, como se fosse meio que uma atuação. Mas RPG não é jogo só para quem gosta de interpretar, fazer voz ou ser ator, tá? Se você quer falar mais na terceira pessoa do seu personagem, ao invés de você falar com o seu personagem, tipo, ô Zé, tá chapando, pô. Você pode falar, eu chego no Zé e falo que ele tá chapando, que ele tá meio maluco. E não se preocupe que isso também não é motivo de, se você diminuir, que você vai ser um jogador pior por não tentar fazer uma voz ou interpretar do jeito que as pessoas fazem em séries de RPG, por exemplo. Porque se fosse uma regra pra qualquer jogo de RPG, eu provavelmente falaria, mas como não é, eu tô deixando claro que isso não é necessário. Eu vou falar mais sobre isso, mas antes vamos pra próxima função do jogo, que é o narrador. Antes de ir pro narrador, pra falar sobre essa função, eu vou deixar um disclaimer, tá? Vou falar um negocinho aqui, que você provavelmente já notou, tá meio estranho, ou se você já joga muito RPG, tá estranhando também. Eu tô usando o termo narrador e não mestre. Por que eu tô fazendo isso? Originalmente na RPG, e as pessoas falam por aí a rodo, falam que essa função que eu escrevi, né, do narrador, na verdade se chama mestre. Até, por exemplo, em mesas como Ordem Paranormal, os jogadores falam, mestre, eu quero fazer tal coisa, né, por exemplo. Isso acontece porque nas edições originais do inglês do D&D, esse termo que a gente fala de mestre, originalmente se falava Dungeon Master ou Game Master, que traduz para mestre das masmorras ou mestre do jogo. É por isso que quando você vai ver vídeos em inglês, as pessoas normalmente abreviam para GM, né, GM e DM, que é para esses dois termos que eu falei. Só que aqui no Brasilianos, a gente pegou esse termo e traduziu, só que tirou a parte de ser mestre do jogo ou mestre das masmorras. Todo mundo chama só de mestre. Eu prefiro chamar de narrador porque eu acho que é um nome muito melhor pelo que essa função de jogo representa. Porque assim, eu sou uma pessoa, que tô fazendo esse vídeo, e eu gosto muito de introduzir pessoas ao hobby, e visto que assim, no português, a palavra mestre tem uma conotação, difere um pouco do como a gente usa no jogo de RPG, pode acontecer que cause essa impressão errada que as pessoas, eu já vi até gente comentando, por exemplo, em rede social, pessoas achando que, por exemplo, o Selbit ele só gosta de RPG porque quando ele vai jogar ele é chamado de mestre toda hora. Dando a impressão de que, por exemplo, o mestre tem que ser idolatrado, ele é o dono do jogo, sendo que isso não é verdade. Normalmente isso também faz as pessoas pensar que o narrador tá contra os jogadores, mas eu vou falar isso mais pra frente e você vai entender. Então, pra preservar e passar, né, como a primeira impressão de muitos jogos é a que fica, e é importante ela ser interessante, boa, pra pessoa se interessar, né, eu prefiro usar o termo narrador porque eu acho melhor, porque até o Selbit fala, em alguns episódios de Ordem Paranormal, ele fala a seguinte frase: eu sou o narrador da história, eu crio várias histórias. Ele acaba não se declarando como um mestre, né? Agora, você está super errado em falar mestre e não narrador? Não.
Tanto que eu nunca nem quase falei sobre isso com os meus amigos, que eu jogo RPG de ciclo pessoal. Principalmente nesses momentos eu não sou um cara que cago regra e fala, mano, você me chama de narrador, me vai chamar de mestre. É só uma prática que eu mantenho e garanto por mim nas lives, né, nos momentos que eu vou narrar RPG em stream. Porque pra mim isso é mais seguro pra tentar incentivar mais pessoas, né, a participarem do hobby. Porque meio que é o que o mestre de jogo faz. Ele narra a história, apresenta os conflitos e vai conduzindo a história de uma maneira geral. Enfim, bora prosseguir sem mais enrolação. Vou ter que estar parando o vídeo novamente aqui, porque esse aqui é o fim da parte 2. E a parte 3 provavelmente já está disponível quando você estiver vendo esse vídeo agora. Então se você gostou, por favor, deixa um like, comenta. Fala o que você achou, o que você discorda, o que você concorda do que eu falei. E assim a gente vai interagindo. Já agradeço demais por ter chegado até aqui. E é isso, vamos agora para a parte 3.